Deus, graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos adorar de Deus juntos nessa manhã. Vamos render nosso coração em gratidão a Deus por todas as coisas. Já dizia o salmista: o que darei eu ao Senhor por todas as coisas que me tens feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, brindarei ao Senhor pela salvação. Brindarei ao Senhor por todas as coisas que me tem feito, por todas as maravilhas que o Senhor tem derramado no nosso meio, por estarmos aqui mais uma vez para juntos adorarmos a Deus e chegarmos a Ele com um coração totalmente grato por todas as coisas. Porque essa vida, amados, é tudo passagem. O que Deus preparou para nós é muito maior, muito maior. O plano de Deus para o ser humano é eterno, amados. Então que venhamos nos levantar nesse dia e agradecer ao Senhor por todas as coisas, e agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito. O salmista Davi também diz que as bênçãos de Deus são tamanhas, incontáveis. Desconhecemos o número das bênçãos de Deus, de tão grande que são, amados. Bênçãos às vezes que a gente nem percebe. Por isso nós devemos dar graça em tudo. Paulo, ele deu essa recomendação porque sabia que toda a bondade, toda a graça divina é derramada a nós. Então a gente tem que ser grato sempre, amados, a Deus por estarmos aqui. Ele permitiu a gente vir a esse mundo. Então nada mais justo do que render graças a Ele, porque dele, por Ele, para Ele sempre são todas as coisas. E lembrar sempre da palavra de Deus e guardar no nosso coração. É o manual da vida, é o que nos dá força todos os dias da nossa vida. É a mensagem, é a palavra de Deus. Como está escrito: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Obrigado, meu Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus bens preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Senhor,
Brilha a face do Senhor na nossa vida. Deixa a luz de Deus brilhar na tua face, porque a palavra de Deus é como luz na nossa vida, que nos ilumina e que nos guia por todo o caminho, por toda a vereda da justiça. Então cante esse salmo, cante essa palavra. A tua palavra escondi, Senhor, guardada no meu coração, Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, e das tuas águas bebi, Senhor, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos, irmãos, meus dons e talentos são para te servir. Meus bens preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glórias a ti, meu Deus. Glórias a ti, Jesus, por essa palavra. A palavra de Deus é para nossa própria proteção, irmãos. Ao mesmo tempo que o Senhor lhe promete liberdade a nós, e quando porventura o Senhor diz para nós, não faça isso, é para nossa própria proteção. O não de Deus é a preservação da nossa vida. Assim como nós, diante dos nossos filhos, temos que muitas vezes dizer, não faça isso, meu filho, não faça. É porque nós amamos nossos filhos e nós queremos que eles sejam totalmente protegidos. Quando não há controle moral, queridos, a libertinagem, ela toma conta do mundo. E Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. Muitas pessoas iriam se esfriar, não aceitariam mais a mensagem de Deus, a palavra do Senhor. Mas tendo comichão no ouvido, elas amontoariam doutores para si, segundo os seus próprios desejos, amados. Então guarde a palavra no teu coração e não deixe o esfriamento tomar a tua vida. Guarde de todo o teu coração, guarde com toda a tua alma, como o maior tesouro da tua vida, irmãos, como o maior tesouro da tua alma. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar,
até que o mundo possa ver. Canta isso. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus, amados. Que manhã maravilhosa. Glorifique o nome do Senhor, exalte a Ele de todo o teu coração. Senhor, leve nossa mente a te servir e te adorar. Esqueça nesse momento as coisas que para trás ficam. Não deixe a fadiga, as coisas do trabalho tomar tua mente agora. Agora é hora de focar tua mente totalmente em adorar a Deus, em adorar ao Senhor e entregar tua vida ao Senhor. Esse é o domingo que nós temos para descansar, e nesse domingo a gente aproveita para dar o louvor e a glória que é devida ao Senhor, porque nós lutamos com as armas da fé, nós lutamos com as armas da fé. Vitorioso é, Senhor. Canta comigo. Lutamos com as armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos em meio às tribulações, em meio às tribulações. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. O inferno não prevaleceu, e nada irá resistir, e nada irá me impedir. Eu te adorarei, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é, Senhor, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, Senhor. Imutável é o teu nome, Deus. Tu és a nossa força todos os dias, meu Pai. Queremos te dar palavras sinceras aqui nesta manhã, Deus. De verdade, queremos nos achegar com verdade no íntimo, na tua presença, Senhor. Vitorioso é, Ele sai para vencer a cada dia, amados. Por isso que Paulo disse: nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, por aquele que nos chamou. Como um trovão impetuoso, poderoso é, Senhor. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão
tempestade estás. Teu nome imutável é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome infalível é. Vitorioso é na tempestade. Ele está na tempestade, amados. Teu nome infalível é, Senhor Jesus. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável. Imutável é, Senhor. Como um trovão impetuoso, como tu és poderoso, Senhor. Com toda a simplicidade, meu Deus, nós nos achegamos a Ti. Com todo o nosso coração nós proclamamos o Teu reino, meu Pai. E venha o Teu reino sobre nós. Venha o Teu reino sobre as nossas vidas, Senhor. Tu és poderoso Rei. Tu és Senhor e Rei. Governa sobre o universo. Governa sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás para sempre, reinarás. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a Ti. Toma o teu lugar para sempre, reinarás. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a Ti. Nos entregamos a Ti. Toma o teu lugar e habitas em nós. Que lindo! Ó Santo Deus, ó Santo Deus. É tão bom cantar essa palavra. Deus sendo Ele tão grande, tão poderoso, ainda nos dá esse privilégio de poder ser um templo, morada do Senhor. Nós somos o templo feito com as mãos de Deus. Mesmo Ele sendo tão grande e sublime, incomparável, incontável, Ele diz, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador: aquele que obedece minhas palavras, eu virei e farei nele morada. Já parou para refletir nisso? Deus mora na tua vida, Deus mora no teu coração.
Portanto, você é a casa amada de Deus, amados. Ele escolheu você para morar dentro de ti. E que nós venhamos retribuir com a nossa eterna gratidão nesse privilégio de receber Deus na nossa vida, receber Deus dentro de nós. E se você que está aí nos assistindo nessa noite ainda não tomou essa decisão, aproveite aí na tua casa mesmo. Abra o teu coração e diga: Senhor, faça morada na minha vida, entra na minha casa. Eu abro a porta do meu coração para que o Senhor entre e faça morada. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. É uma comunhão infinita. Sentar à mesa, amados, para um judeu era um sinal de comunhão, de aliança. Era um sinal de que acreditamos na mesma coisa. É um sinal que temos o mesmo propósito para com Deus. Por isso que Jesus foi muito criticado quando ele sentava para comer com muitas vezes os pecadores. Jesus veio fazer uma aliança de salvação com os pecadores, para levá-los ao arrependimento. Que coisa linda, amados, que graça divina. Que nossas vozes venham se unir para cantar. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és, oh, tu és Senhor. Faça morada a cada dia, meu Jesus. Digno de todo louvor. Tu és santo, Deus. Amém, irmãos? Podeis tomar o teu assento nesse dia. Amém. Pegue aí a palavra de Deus. Abra comigo lá no Evangelho de João, no capítulo de número 8. Nós estamos numa série de mensagens falando a respeito das obras de Abraão. Então, todos os domingos nós vamos falar sobre as obras de Abraão. E todos os domingos também a gente vai começar com um texto-chave para essa série de mensagens, que é o Evangelho de João, no capítulo de número 8, no verso de número 37. Acompanha comigo, por favor. João, capítulo 8, no verso de número 37, diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurar matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. E responderam, retrucaram, Jesus, e disseram: nosso pai é Abraão. Eles estão aqui reivindicando a continuidade genealógica, de Abraão. E Jesus rebate ele na seguinte maneira: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras
de Abraão. É interessante que o verdadeiro interesse de Deus não está primariamente na descendência física, mas sim na continuidade espiritual. A verdadeira descendência de Abraão é revelada pela fé, amados. Não é simplesmente pelo registro genealógico que eles abrem a boca e dizem: nós somos filhos de Abraão. Porque Deus não é carne, Deus ele é espírito. E a história de Abraão, como a gente viu na semana passada, ela começou justamente pela fé. Ela começou justamente de Abraão largando todo um ambiente de idolatria, largando um ambiente totalmente espúrio, largando um ambiente totalmente contrário à vontade de Deus, e ele sai em obediência à voz do Senhor. Então a descendência real de Abraão, ela tem uma ligação muito mais espiritual. Jesus está dizendo então que apesar de eles serem filhos de Abraão, genealogicamente falando, apesar de eles terem o mesmo sangue de Abraão, isso não, para Jesus não significava nada, porque não adianta dizer que é filho de Abraão e não proceder com as mesmas obras de Abraão. Não adianta simplesmente eu pegar um título e achar que esse título é tudo na minha vida. Não é porque eu tenho um título de pastor que isso vai me garantir no grande dia do juízo final. Não é porque a pessoa tem um título de presbítero, ou um título de obreiro, ou um título de membro da igreja, que de fato isso garante a questão da salvação. Mas se de fato essa pessoa não nascer de novo, e se de fato ela não andar conforme os frutos de arrependimento, conforme os frutos do Espírito de Deus na sua vida, de nada adianta. Por isso que lá em Mateus capítulo 7, Jesus diz que uma multidão vai gritar, né? Senhor, Senhor, curei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, fiz maravilhas no teu nome. E Jesus dirá abertamente: nunca vos conheci. Isto mostra que, da mesma maneira como muitos aqui se intitulavam filhos de Abraão, mas que na verdade não eram espiritualmente filhos de Abraão, assim também muitos hoje se declaram evangélicos, cristãos, pastores, mas que aos olhos de Deus aquela pessoa pratica e vive na iniquidade. Porque às vezes aos olhos das pessoas a pessoa é uma coisa, porque você é julgado de 3 maneiras. Você é julgado pelaquilo que uma pessoa de fora olha para você e diz: fulano é desse jeito. Você é julgado por você mesmo, você se autoexamina, né? Eu acho que eu sou desse jeito. E existe o julgamento que vem de Deus, que é o mais preciso de todos. Quando Deus bate o olho e diz: esse fulano é desse jeito. O julgamento de Deus é o correto. Então às vezes a pessoa ela está atrás de um púlpito pregando o evangelho, mas vive numa iniquidade terrível, e que se ela morrer nessa iniquidade, ao chegar no juízo, ela vai ser surpreendida. Se uma pessoa vive no pecado e não se arrepende de tais obras, no dia do juízo ela vai ter uma surpresa muito grande. Ela vai ficar do lado de fora. E ninguém aqui quer ficar do lado de fora, não é? Por isso, a cada dia mais nós devemos examinar a nós mesmos, provar se de fato estamos na fé, como é a recomendação do apóstolo Paulo, e seguir a nossa vida conforme, com temor e temor de Deus a cada dia. E para provar isso que eu estou dizendo para você, que o interesse de Deus está ligado à descendência espiritual, à continuidade espiritual, abra comigo em Gálatas, no capítulo 3, no verso 29, nós já vamos entrar em Abraão, mas eu quero explanar mais esse texto para você, com você, para que você possa ter um melhor entendimento e um esclarecimento da Escritura sobre esse texto.
Versículo 29, Gálatas capítulo 3, no verso de número 29. Todo mundo achou aí? Diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de quem, amados? De Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Deus falou a Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, eu far-te-ei uma grande nação. Que nação é essa? É uma nação principalmente espiritual, amados. Porque se a gente for olhar apenas pelo sangue de Abraão, quantos descendentes de Abraão não caíram no pecado de idolatria? Hein? Lembra daquela passagem do bezerro de ouro, onde Moisés ficou 40 dias no monte recebendo as leis de Deus, e o povo achando que Moisés tinha morrido, e o povo começa a viver desregrado, levantam um bezerro de ouro e começam a idolatrar o bezerro, pedindo até, orando, clamando para o bezerro levar eles de volta para o Egito. Quantos descendentes de Abraão, quantos falsos profetas surgiram da descendência de Abraão, na genealogia de Abraão? Quantos falsos profetas, quantos enganadores, quantos mentirosos saíram de Abraão? Quantas pessoas que praticavam assassinatos, assassinavam inocentes, saíram de Abraão? Quantos filhos de Abraão do sangue praticavam um paganismo tão terrível que levava os seus filhos, os seus bebezinhos, e sacrificava eles, jogava eles no fogo, em um deus chamado Moloque? Quantos juízes descendentes do sangue de Abraão davam sentenças enganosas, recebiam presentes, né? Até hoje é assim, nos dias de hoje, recebiam propinas e davam sentenças mentirosas? Quantos descendentes de Abraão exploravam as viúvas? Lá em Malaquias, no capítulo 3 ali, mostra claramente os sacerdotes corrompidos. Naquele tempo, no Antigo Testamento, existiam donativos chamados dízimos, que eram alimentos que eram trazidos para o templo. E dentro do templo lá, existia uma parte que eles recebiam esses grãos, esses alimentos, e esses grãos e alimentos eram distribuídos para os levitas que não receberam terra como herança, os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. Quantos descendentes de Abraão deixaram de fazer essa caridade para aqueles que nada tinham? Tanto é que aí que Deus disse: vocês estão roubando a Deus. Todas as vezes que eu tendo condição de ajudar uma pessoa, vendo o estado do meu irmão, e não faço nada por ele, é como se eu estivesse roubando a Deus. E Deus falou: roubarás homem a Deus, todavia vós me roubais. E vocês dizem o quê? Nos dízimos, que eram naquele tempo os grãos para sustentar essas pessoas, os mais desfavorecidos. Quantos descendentes de Abraão negavam esses donativos? E Deus ficou muito triste por tudo isso. Então, o título não te assegura de nada. O título não te assegura de absolutamente nada. Quantas pessoas por causa de título, quantas pessoas por causa de honrarias dos homens se corromperam e se perderam no meio do caminho? Nesses 16 anos de jornada eu vi muito isso, amados. Eu vi pessoas começarem de um jeito, com temor, amor à palavra de Deus, e de uma hora para outra deixou-se levar pelo sistema, se corromperam. Então que venhamos a cada dia, Senhor, que o teu temor nunca falte da minha vida, que eu quero ser uma verdadeira descendência de Abraão. E quando você de fato guarda as palavras de Cristo Jesus, você está fazendo parte da descendência de verdade de Abraão. Amém, amados? Então vamos começar a mensagem. Gênesis capítulo 12. Nós vamos dar continuidade à história de Abraão e às obras de Abraão. Qual é a obra que nós vamos falar hoje de Abraão? Porque Jesus disse: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês agiriam procedentemente igual a Abraão, como Abraão procedia. Mas vocês não agem assim. Vocês dizem que são uma coisa e na prática são outra.
Gênesis 12, verso de número 5. Diz assim: e tomou Abrão, né, um pai ilustre, um pai elevado. Abrão significa pai elevado. E Sarai, sua mulher, e o seu sobrinho Ló, e toda a sua fazenda que havia adquirido, as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E eles chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Mamre. E estavam então os cananeus ali na terra. E o que vai acontecer, amados? Olha aí. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. É interessante, não é, amados, quando Deus aparece a Abraão. Geralmente essas aparições de Deus no Antigo Testamento, elas são chamadas de teofania. Deus, ele pode aparecer de diversas maneiras. Deus pode vir transfigurado de um próprio ser humano para falar, se comunicar com o homem. Deus veio na sarça, lembra da sarça? A sarça ardente, através daquela sarça ardente, Deus falou com Moisés. E isso era uma teofania. E é interessante, amados, que ontem, estudando para trás aqui, eu passou um filme, uma revista na minha vida, na minha jornada de fé. E quando eu era menino na fé, eu queria ver um monte de coisa celestial, amados. Queria ver um monte de coisa celestial. Eu queria que Deus aparecesse, eu queria ver anjo voando. Eu queria ver uma teofania, eu queria ver alguma luz brilhante. Eu queria subir o terceiro céu, né? Uma vez eu me lembro, mas que eu fui no monte, né? Aí cheguei no monte lá, era 7 horas da manhã. Saí na época quase meio-dia. E eu orando assim, ó. E eu ficava abrindo o olhinho para ver se eu queria ver alguma coisa celestial, espiritual. Aí eu ficava assim, ó. Poxa, eu não estou vendo nada. Menino na fé, amados, eu queria ver essas coisas. Mas quando você para refletir com o entendimento que eu tenho hoje, tudo no que diz respeito a Deus está revelado a nós. Por que aqui foi necessário Deus aparecer a Abraão? Abraão tinha o evangelho na mão dele? Não. Abraão ainda não conhecia Cristo em sua plenitude. Era necessário Deus aparecer a Abraão para que Abraão viesse confirmar e continuar na promessa. Agora, talvez você também esteja desse jeito. Poxa, queria tanto ver um anjo, queria tanto ver, né, uma coisa espiritual, celestial, queria ter uma visão. As pessoas muitas vezes entram até nessa paranoia, como muitas vezes eu tinha. Mas quando você vai para o Evangelho e olha para as Escrituras, você vê claramente que tudo a respeito de Deus está revelado em Jesus Cristo. Queria tanto ver essas coisas que eu subia no monte. Não sei se você já ouviu falar no matinho que acende. Eu queria subir lá. Poxa, todo mundo fala que o matinho acende quando está orando. Eu queria ver o matinho acender. Sabe, eu ficava orando assim, eu quero ver as coisas celestiais. Mas aí, amados, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que tudo a respeito de Deus já está revelado em Jesus. Quando você lê o livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, diz que Jesus é a imagem exata de Deus. Muitas vezes a gente canta, Senhor, quero ver tua face. A face de Deus já está aqui, ó, é só tu ler. Abra os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus, ele é a face de Deus, amados. E aí me lembra a passagem de Filipe. Porque Filipe chega para Jesus lá em João 14 e diz, Senhor, está lá em João 14:8. Senhor,
mostra-nos o Pai. Eu quero ver o Pai, eu quero ver uma luz, né? Eu vou conjecturar aqui, eu quero ver esse negócio transcendente, tipo como aconteceu lá com Moisés, com Abraão, que Deus apareceu para Abraão. Mostra-nos o Pai. Eu quero ver uma teofania, eu quero ver uma aparência visível de Deus. E aí Jesus diz: Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês, vocês não estão percebendo? Quem vê a mim, vê quem? Quem vê o Pai. Então hoje, com o entendimento das Escrituras, eu já vejo tudo o que eu preciso. E aí tem pessoas que são levadas, né, muitas vezes a cultos que os anjos são mais exaltados do que Deus. Aí se a pessoa fala assim, ó, tem um anjo voando aqui, aí a igreja pega fogo, né? As pessoas ficam eufóricas. Tem um anjo com a bandeja na mão. Elas ficam muitas vezes mais eufóricas com isso do que se a escritura for aberta e lida nos cultos. Então, queridos, talvez você diz assim, poxa, eu nunca tive nenhuma experiência assim e tal. Queridos, você não tem experiência maior do que você conhecer a história do autor da vida e aquele que te salvou, te resgatou das trevas e te levou para a maravilhosa luz. Quer ver Deus? Quer ver a face de Deus? Quer ver a glória de Deus? Leia sobre Jesus. Jesus é a imagem exata de Deus. Jesus é a glória do Pai. Como diz o texto lá, em João capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então hoje meu coração está tranquilão em relação a isso, amados. Eu não fico mais fazendo essas orações, Senhor, eu quero ver alguma coisa. Quero ver nada, eu já tenho tudo que eu preciso ver eu já tenho. E a gente canta, eu quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Mostra-me tua face, mostra-me tua glória. Jesus está reveladíssimo para você, querido. Tá bom? Então fica tranquilão no teu coração. Vamos no versículo 8, aí mesmo em Gênesis 12. Eu era muito doido, amados, na minha meninice da fé. Poxa, se você tivesse me conhecido há 16 anos atrás, você fala, caramba, ele era muito louco. Nossa, amados. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel. Lembrando que esse nome Betel vai ser chamado depois, tá, amados? Mas já foi incluído aí. O nome, na verdade, aqui é Cidade de Luz. Betel significa casa de Deus. E antes de ser chamado esse lugar Betel, era chamado Cidade de Luz. Da banda do oriente de Betel. E armou a sua tenda, tendo em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. Então essa é a obra de Abraão de hoje. Abraão era um homem que invocava a Deus. Abraão, ele tinha esse costume, amados, de estar sempre chamando a Deus. Como diz a canção, chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura as feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. E às vezes a pessoa não chama mais por Deus. Às vezes o esfriamento tomou o coração da pessoa, que a pessoa já não tem mais aquele hábito de fazer como Abraão fazia, de invocar o nome do Senhor. Você vai acompanhar essa série de mensagens comigo e você vai ver constantemente Abraão, ele era um homem que orava constantemente. Ele invocava constantemente a Deus, amados. Invocar significa chamar a Deus. Chame a Deus na tua vida. Será que você deixou o teu coração se esfriar? Será que você não tem mais chamado a Deus, feito as suas orações, amados? Como é um remédio para a nossa alma orar com todo o nosso coração diante de Deus, amados.
Como diz lá em Mateus 6, no verso 6, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e no secreto ali o Pai vai ver tudo, vai te recompensar. Quantas vezes eu muito angustiado, sobrecarregado, e eu me derramando ali no quarto de guerra, tem até um filme com esse nome, no quarto de guerra, e ali eu senti o refrigério de Cristo, eu senti a paz de Cristo, todas as preocupações indo embora, e a paz tomar o meu coração, e aquelas lágrimas de fé, aquele choro de alegria, de poder sentir aliviado. Nós precisamos ter o hábito de invocar a Deus, de chamar por Deus na nossa vida. Não podemos deixar de orar, como disse Paulo. Orem sem cessar, não parem de chamar a Deus. Você vê que mais para frente Abraão vai ser conhecido como amigo de Deus. Amigo não é alguém que você fala somente de vez em quando, você está sempre ali. Jesus disse para os discípulos: eu não chamarei mais vocês de servos, mas de amigos. Eu tenho revelado tudo a vocês. Se Ele é o nosso amigo, nós precisamos chamar mais Ele para a nossa vida, amados. Nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Ore a Deus, clame ao Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta e dobra os joelhos, o coração. Eu quero cantar isso. Pode ficar aí sentado, mas reflita nisso, amados. Eu raramente faço canto louvor no meio da pregação, mas essa canção, ela justamente fala sobre isso. E eu quero que você reflita aí onde você está. Abraão era um homem que invocava a Deus. Essa canção o Senhor me inspirou justamente através dessas experiências que a gente tem com Ele quando nós chamamos ao Senhor, quando nós invocamos a Deus. Presta atenção, é o que acontece com a gente quando a gente invoca a Deus. Entro no meu quarto, fecho a porta, ali dobro os joelhos, ali dobro os joelhos do meu coração, invoca o Senhor com sentimento, com um sentimento. Que sentimento é esse, gente? De gratidão. Começo a lembrar-me, fecha os olhos. Começo a lembrar-me do Senhor a me guiar, do Senhor a me guiar. Quantas vezes enxugou as minhas lágrimas, quantas vezes, não deixe de invocar nunca, foi o descanso para minha alma. Quantas vezes me deu força para continuar, me deu forças para continuar. Por isso nada vai me separar, por isso nada vai me separar. Canta comigo, nada vai me separar. Nada vai me separar do teu grande amor, do teu grande amor, do teu grande amor, Senhor. Quantas vezes, amados, canta comigo. Quantas vezes me ensinou que ser é melhor que ter. Ser é melhor do que ter, amados.
Quantas vezes me deu força para perdoar, me deu forças para perdoar. Quantas vezes me perdoou quando estava arrependido. Por isso nada vai me separar, nada vai me separar, nada nem ninguém, nada vai me separar do teu grande amor, do teu grande amor, Senhor. Então nunca deixe de chamar por Deus, nunca deixe de clamar pelo Senhor, nunca deixe de fazer como Abraão. Invoca o Senhor na tua vida, chame Ele na tua vida, chame Ele para tomar tuas decisões, chame Ele para tomar sempre uma direção certa, porque o Senhor tem o melhor para você. Olha só o que vai acontecer aqui, querido. No versículo 10. E havia fome naquela terra. Desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Para você ver, amados, por mais que Abraão ele seja conhecido como pai na fé, por mais que Abraão tenha agido pela fé, largando toda idolatria, obedecendo a Deus por uma terra que ele nem sabia onde ia, logo depois Deus aparece para Abraão, testificando. Abraão continua. Mas você vê que não é porque Abraão viu uma teofania de Deus, não é porque Deus apareceu para Abraão que simplesmente agora Abraão não passaria por nenhuma tribulação. Não. Uma das primeiras coisas que acontece na vida de Abraão, quando ele abandona tudo, é passar por um momento muito difícil. E aqui você vê que na terra onde ele estava havia muita fome. E aí nesse exato momento você não vê no versículo 10 Abraão invocando a Deus para tomar uma decisão. E infelizmente, tomado pelo desespero, tomado pela angústia do momento, Abraão toma uma atitude errada. Pela circunstância negativa, Abraão ele vai tomar uma decisão errada de querer descer para o Egito. Quando Deus chamou Abraão, Deus não disse a terra que iria levar a Abraão. Na verdade, Deus disse sim depois, né? A terra de Canaã. Mas Abraão sabia que o Egito não fazia parte dos propósitos de Deus. Não era através do Egito que Abraão iria se multiplicar, porque o Egito era um lugar parecido com o lugar de onde ele saiu. Um lugar cheio de idolatria, um lugar cheio de paganismo. Não era esse o lugar que Abraão deveria estar. Mas Abraão acaba tomando uma atitude precipitada e descendo para o Egito. E no livro de Provérbios, capítulo 19, 2, diz que não é bom agir sem refletir. E o que se apressa com seus pés, peca. No Provérbios 14, 29 também diz que o homem paciente, ele dá prova de um grande entendimento. Mas o precipitado, meu irmão, é insensato. Então, tudo que a gente for fazer, a situação está difícil, está complicada, chegou a luta, as aflições chegaram na minha vida. Temos que tomar cuidado para não tomar atitudes precipitadas. Isso são em todas as áreas da nossa vida, no seu trabalho. Porque uma atitude errada, ela pode tanto te levantar como pode te derrubar. Agir por impulso, muitas vezes, sem refletir, pode, meu irmão, ter uma consequência para a tua vida inteira. É incrível como nossa vida é feita de escolhas.
E que a escolha que tomamos muitas vezes errada pode destruir toda uma história futura. É claro que no caso de Abraão aqui Deus vai ter muita misericórdia. Mas Abraão ele falha nesse exato momento em descer para o Egito. Na tipologia bíblica, no simbolismo, o Egito representa praticamente o mundo. Um lugar contra a vontade de Deus, por causa do ambiente que era ali o Egito. E é interessante, amados, que ao ver sobre essa precipitação aqui de Abraão de querer descer para o Egito, quantos casamentos não se desfaz por causa de atitudes precipitadas? E aí me fez perceber que uma pesquisa que foi realizada no Reino Unido, com mais ou menos 2.000 pessoas, 54%, ou seja, mais da metade, admitiram que ficaram se perguntando se fizeram a escolha certa. E a resposta deles foi não, nós não fizemos a escolha certa. Casamentos, você junta duas pessoas diferentes no mesmo lar, vai ter momentos de briga, vai ter momentos de discussões, isso acontece em todo lar, mas quantos casamentos aí, por precipitação, não são arruinados? Se precipitam, e aí fica o pai de um lado, o filho de outro, as crianças muitas vezes sofrem, com a distância muitas vezes do seu pai. O pai já não vai conseguir dar mais aquela assistência como antes ele dava, porque vai ver seu filho talvez de 15 em 15 dias, como manda a lei. Por isso que Deus disse que odeia o divórcio, amados, porque envolve um monte de coisa. Casa, tem filhos, amados, e a responsabilidade é grande. Às vezes, talvez muitas pessoas dizem assim, poxa, por que eu já nasci todo depravado? Não foi culpa minha. Quem errou foi quem? Tu já fez essa pergunta, irmão? Cuidado. Quem errou foi Abraão, quem errou foi Adão, não foi eu. Só que a verdade é a seguinte: sempre quando você se destaca em um título, em uma autoridade, a tua atitude errada vai sempre ecoar para quem está abaixo de você na hierarquia. Sim ou não? Isso é um exemplo clássico disso. O Brasil. Por que o Brasil é ruim? Por que o nosso país não desenvolve? Por que o país é um país onde cobra mais impostos do mundo? E por que as coisas aqui não funcionam? A saúde não funciona, né? Os serviços públicos são precários demais. Esses dias eu quase que saí da graça do correio, amados. Que eles falaram que vieram na minha casa e não tinha ninguém. E na verdade nem foram, amados. Botaram lá, ó, não tinha ninguém em casa. Que raiva que me deu, que ira que me deu. Aí quando eu fui lá para pegar o meu aparelho, né, era até a mesinha aqui para a igreja, para melhorar o som. Quando eu fui lá para pegar, estava fechado por causa da Covid. Ou seja, eles botaram lá que vieram na minha casa e não tinha ninguém. Né? Você vai ver um monte de gente reclamando do serviço ruim que o correio presta, é horrível. Tudo quanto é estatal é uma porcaria, não presta. Você paga imposto e revolta a gente. Então, por que a gente sofre nesse sentido? Existem políticos que hierarquicamente estão acima de nós, que eles administram mal o nosso dinheiro, muitos desviam verbas, e a gente acaba sofrendo pelas essas atitudes, sim ou não? Quantos filhos aí nascem de desestruturados e muitas vezes eles sofrem por causa da atitude de seus pais? Quantos filhos aí, amados? Quantos filhos? Quantos pais muitas vezes trabalham, não tem tempo para ficar com os seus filhos e os seus filhos crescem sem um parâmetro, sem lei, e depois mais para frente eles choram que os seus filhos foram para o mau caminho, porque muitas vezes não tinha tempo para ficar com o filho, para ensinar, para educar. Então, querido, preste atenção, não fique reclamando, o pecado foi de Adão. Adão naquele momento ele era o responsável por toda a sua prole. Porque Deus disse para Abraão, vocês vão encher a terra, para Adão, vocês vão multiplicar.
Adão e Eva decidiram errado, e essa decisão errada surtiu efeito na humanidade. Da mesma forma, então, você pode consertar isso. Toma cuidado em cada decisão que você vai tomar, porque uma decisão errada que você toma pode afetar também os teus filhos. Se você não tem filhos ainda e vai ter, pode afetá-los. E de alguma forma essa atitude errada de Abraão vai afetar o casamento dele de alguma maneira. Então eu fiquei assim, meu Deus, 54%. Foi entrevistava 2.000, 54% disseram que tomaram a atitude errada, amados. Acompanha comigo aí, vamos ver a história aqui. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és uma mulher muito bonita, e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta mulher, esta é a sua mulher? E matar-me-ão a mim. Olha só como é que quando a gente toma uma atitude errada, a gente acaba esquecendo das coisas de Deus. O que é que Deus disse para Abraão antes? Abraão, vou te fazer uma grande nação. Mas ele toma uma atitude errada, e agora aquele que é conhecido como o pai da fé não está agindo pela fé aqui agora. Ao tal ponto que ele achou: olha, se eu disser que você é minha mulher, eles vão me matar. Se eu falar a verdade, eles vão me matar. Acompanha. Bem seis que a mulher é muito formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher? Essa é a sua mulher. E matar-me-ão a mim e a ti, e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Quando a pessoa toma uma atitude errada, um abismo vai chamando outro abismo. Ele desceu para o Egito. Deus não mandou ele descer para o Egito, mas ele age precipitadamente, desce para o Egito. Agora ele está praticamente achando que vai morrer se dizer a verdade. E ele manda a mulher dele mentir e fala: olha, eu disse que você é minha irmã aí, que aí você vai poder passar. E aí, meu amigo, o que o faraó faz? Toma a esposa dele e leva para dentro do Egito, amados. E aí a história você já conhece. Muitas pragas Deus vai enviar sobre o Egito, sobre a casa melhor de Faraó, porque Deus tinha dito: se alguém amaldiçoar Abraão, eu também vou amaldiçoar. Se alguém abençoar Abraão, eu também vou abençoar. Deus foi muito misericordioso aqui, mas Abraão falhou terrivelmente ao entrar no Egito. Não era lá o propósito de Deus. Então tudo que você for fazer, antes de tomar uma decisão, chame a Deus. Fala: Senhor, se for da tua vontade, que isso seja feito. Se não for da tua vontade, afasta de mim isso, meu Deus. Amém, amados? Vamos terminando aí. Versículo 1, no capítulo 13, diz assim: depois a casa de Faraó, né, ela vai ser tomada de uma praga. Faraó vai entender que aquilo foi por causa de Abraão, e Faraó libera Abraão com a família, até com um pouco do que eles receberam no Egito. Diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda. Acabou que ele voltou para onde ele estava, né, amados? Retardou ou não retardou? Não era para ele sair dali. Era para ele enfrentar aquela luta ali com Deus. Da mesma forma como o povo no deserto tinha que passar pelo deserto com Deus, Abraão tinha que passar por aquele momento ali com Deus. Não é tomando atitude errada, não é agindo errado diante dos olhos do Senhor que as coisas vão dar certo para você, não.
Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você vai vencer também com Jesus. Se está na aflição, chama a Deus: Senhor, me ajuda nisso aqui, me ajuda a passar por isso aqui, eu não quero tomar uma atitude errada. Brigou no teu casamento? Ora a Deus, ora ao Senhor, para que haja uma reconciliação. E depois da reconciliação é só bênção. Vamos lá, versículo 4. Até o lugar do altar, que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do... Com certeza Abraão deve ter pedido perdão. Oh meu Deus, me perdoa por eu ter tomado essa atitude errada de descer para o Egito. Mas Abraão acertando, ele tem grandes obras, ele errando também, até nisso a gente aprende com ele, porque logo depois que ele voltou, ele invocou o Senhor. Então, essa também é uma das obras de Abraão. Abraão era um homem que invocava a Deus. Não deixe de invocar o Senhor na tua vida, amém? Se coloque de pé. Semana que vem a gente continua nessa jornada, nessa série de mensagens, as obras de Abraão. As obras de Abraão. Invoque constantemente o Senhor Deus na tua vida, queridos. Não deixe de invocar, não deixe de maneira nenhuma de invocar o Senhor na tua vida. Tudo que você for fazer. Muitas coisas surgiram na minha vida, sabe, irmãos? Muitas propostas, sabe? Na loja eu tive várias propostas já de subir de cargo, de ser gerente e tal. Mas eu gosto muito de refletir sobre as coisas. E eu fico pensando, será que às vezes um pouco a mais de dinheiro vai ser bênção para mim? Ou será que vai tirar mais ainda meu tempo? Será que realmente vai fazer diferença um pouquinho a mais, mas ter menos tempo? Ou é mais fácil você se esforçar naquilo que você já possui e ter mais tempo? Às vezes você tem que escolher. Eu sei que a situação é difícil para todo mundo, mas muitas propostas já vieram para mim, amados. Tanto no ministério aqui com vocês, como também na questão profissional. E eu sempre pedi a Deus para tomar uma direção e fazer a coisa certa, amados. Fazer a coisa certa. Tudo você tem que ponderar. Não estou falando que você não tem que ter um cargo a mais. Muito pelo contrário, cada um sabe da sua situação. Mas será que isso vai ser bom para você, para a tua vida também espiritual? Porque as pessoas hoje em dia estão tomando atitude, não estão nem aí para a vida espiritual, irmãos. Elas não estão nem aí para a vida espiritual delas. Às vezes uma atitude errada, que às vezes tomamos por ganância, acaba até nos afastando de Deus, sabia? Quando a gente percebe, a gente não é mais como antes diante de Deus. Então tudo tem que ser muito pensado. E tomar cuidado com os conselhos dos ímpios. E receber apenas o conselho que vem do Senhor para a tua alma. Bem-aventurado aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios. Se você toma atitudes e não pensa nas coisas de Deus, está errado, amados. Você tem que pensar, isso aqui vai me tirar da presença de Deus. Isso aqui vai tirar o meu tempo precioso que eu tenho com Deus. Isso aqui vai me levar para mais perto ou para mais longe de Deus. Se for me levar para mais longe, eu não quero. E aí, por incrível que pareça, a gente vai cantar a canção Invoco, que também é uma canção que o Senhor Jesus ele me inspirou há muitos anos atrás. E o nome dessa canção é Invoco, amados. E eu quero cantar ela aqui para
que sejamos abençoados através dessa canção. Invoco a Ti, Senhor. A Ti, Senhor. Invoco Tua presença nesse lugar. Sou atraído por Tua mão. Sou atraído pelo Teu coração. Invoco Teu poder aqui. Invoco Tua voz em meu coração. Invoco pela Tua mão pra me levantar e tomar minha vida no Teu altar. Invoco ao meu Deus, pois só Ele pode me ouvir. Invoco ao Teu nome, pois só Ele tem todo o poder. Invocarei por muitas almas, para que sintam o mesmo que eu sinto aqui. Aqui. Sou atraído por Tua mão, por Tua mão. Sou atraído pelo Teu coração. Invoco o Teu poder aqui. Invoco o Teu poder aqui. Invoco Tua voz. Invoco Tua voz em meu coração. Invoco pela Tua mão pra me levantar e tomar minha vida em Teu altar. Invoco ao meu Deus, pois só Ele pode me ouvir. Invoco o Teu nome, Senhor. Invoco ao Teu nome, pois só Ele tem todo o poder. Invocarei por muitas almas, para que sintam o mesmo que eu sinto aqui. Aqui eu quero Te invocar todos os dias da minha vida, meu Deus. Quero Te chamar sempre, Jesus. Não quero que o Senhor fique de fora da minha vida. Isso me faz lembrar a igreja de Laodiceia, mas era uma igreja muito rica, sabe? Está lá em Apocalipse essa igreja, no capítulo 3 ali. Eu até citei uma parte do que Deus fala com a igreja, que é: eis que estou à porta e bato, né? Mas era uma igreja muito famosa aos olhos dos homens, sabe? Era uma igreja muito luxuosa naquele tempo. Deus fala que eles eram ricos em dinheiro, em posses, mas Deus diz que eles eram nus espiritualmente falando. E fica tudo tão grave quando Deus diz: eis que estou à porta e bato. Ou seja, era uma igreja que tinha tudo aparentemente,
Mas Jesus estava de fora da vida dela. Eu não quero viver de aparência e ter Jesus fora da minha vida. Eu não quero ter títulos e Jesus está fora da minha casa. E foi o que aconteceu. Era uma igreja que tinha Jesus do lado de fora, amados. Tinha cultos, tinha canções, tinha ministros, mas a igreja tinha Jesus do lado de fora. Tinha tudo, menos Jesus dentro de si. Amém? Se vocês são filhos de Abraão, então vocês têm que praticar as obras de Abraão. Amém? Toma o teu assento, por gentileza, amados. Invocarei por muitas almas, para que sintam o mesmo que eu sinto aqui. Provérbios capítulo 3. Poxa, que bênção, né, irmãos? Que maravilha, amados. É muito bom cultuar o Senhor, irmãos. É muito bom. Muito bom. Nossa. Provérbios capítulo 3, no verso de número 9. Diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Mostrando que uma pessoa que tem costume de honrar a Deus com as fazendas dela, essa é uma pessoa também muito abençoada. Esse texto mostra claramente que até na questão do dinheiro nós devemos honrar de alguma forma a Deus. Porque o texto diz: honra ao Senhor com a tua fazenda. É através do dinheiro que muitas vezes a gente faz uma caridade. É através do dinheiro que muitas vezes a gente mantém uma estrutura como essa, para que a palavra de Deus continue sendo pregada e lançada nas redes sociais, para edificar vidas. Então, amados, quando uma pessoa ela deixa de fora isso, não honra a Deus, não honra ao Senhor com as suas fazendas, não de fato oferta e contribui com as coisas de Deus, é claro que tem alguma coisa de errado com isso tudo. Lembra uma vez que eu falei sobre os pilares da vida financeira? E um desses pilares é justamente honrar ao Senhor com a nossa fazenda. E você vê que a palavra de honra é algo tão maravilhoso, sabe? Tem que subir a alegria no coração da pessoa quando o assunto for ajudar a congregação. Tem que subir a alegria no coração dela quando o assunto for fazer caridade, ajudar uma pessoa. Mas a Escritura também nos alerta que existem muitos corações que são avarentos, amados. Corações que amam o dinheiro e que muitas vezes até frequentam igrejas e congregações, mas muitas vezes a pessoa, por amar o dinheiro e amar as coisas, ela muitas vezes não contribui e não ajuda com absolutamente nada. Está errado, amados. Honra ao Senhor com a tua fazenda. Cristo, ele tinha o ministério dele, e ele ia de um lugar para o outro, e Jesus recebia ali as doações das pessoas. As pessoas faziam doações para o ministério de Cristo, né? A Escritura mostra isso. Tanto é que Judas, ele era o tesoureiro, amados. Então você vai sempre ver a contribuição dentro de um contexto bíblico. Não adianta eu apenas usar o meu dinheiro para gastar comigo mesmo, para gastar muitas vezes com coisas supérfluas apenas. Eu preciso também usar o meu dinheiro
para honrar e contribuir com as coisas relacionadas à obra de Deus. Se eu não faço isso, eu estou desonrando a Deus e não honrando. Honrar ao Senhor com a fazenda. Que dessa forma, olha o que vai acontecer. O texto é claro, amados, ó. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, nunca se esqueça disso. Eu preciso honrar a Deus com a minha fazenda, com os meus ganhos. Preciso de alguma forma fazer algo em prol do reino de Deus. Amém, povo santo de Deus? Vamos nos colocar de pé então e encerrar esse culto. Está sendo transmitido aí também à noite, será transmitido, né? Para você que está nos assistindo, está sendo aí transmitido no YouTube à noite, tá bom? Vamos ficar em pé e render graças ao eterno Deus. Aprendemos muito com Abraão, né, amados? Quanta coisa que a gente aprendeu com Abraão hoje. Semana que vem tem mais, hein? As obras de Abraão, série de mensagens. Papaizinho, muito obrigado, Senhor. Esse culto foi uma bênção na nossa vida, Senhor. Que alívio de alma, que presença doce do Senhor aqui. O Senhor derramou sobre nossas vidas nesse dia. Muito obrigado, Senhor. Que não sejam palavras jogadas ao vento, tudo que foi passado aqui, mas que venhamos levar para o nosso coração e venhamos sempre te honrar de toda a nossa alma, Pai. Que a graça do nosso único e suficiente Salvador nos leve em paz aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Amém? Fiquem na paz.